Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você comentou que em 1 Coríntios 15, 52, Paulo afirma que o arrebatamento acontecerá ao soar da última trombeta, mas não consegue entender a razão desta última trombeta não ser a mesma sétima trombeta ou trombeta do sétimo anjo de Apocalipse 11, 15. Se a sétima trombeta é a última da sua série de 7, como ela não poderia ser também a última trombeta de outras passagens que nós encontramos? Essa é a sua pergunta. Quando alguém me telefona ou toca a trombeta do meu celular, se eu não vejo o nome da pessoa identificando na tela, eu pergunto: quem está falando? O que equivale a perguntar: quem está tocando a trombeta do meu celular? O mesmo deveriam fazer os cristãos, para não ficarem confusos com as diferentes trombetas e acabarem misturando aquilo que é para a igreja com aquilo que é para Israel e o mundo. Vamos começar com essa trombeta. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Nessa passagem, a trombeta será tocada por anjos quando recolherem os eleitos de Deus, que serão os verdadeiros israelitas de todas as tribos que ficaram espalhados pelo mundo. Nada a ver com cristãos aqui. Se alguém perguntasse: quem está tocando a trombeta? Os anjos responderiam: somos nós, os anjos. Eles estarão cumprindo aquilo que o Senhor sempre quis fazer antes, de forma muito específica, para com o seu povo terreno, Israel. Jerusalém, Jerusalém, disse o Senhor Jesus, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiseste? Lucas 13, 34. Outra trombeta que eu encontro na Bíblia é a trombeta tocada por Deus, e é última para o período da igreja na terra, que se encerra com o arrebatamento. Por isso que ela é chamada de última. A passagem diz: num momento, num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Eu posso afirmar com segurança que esta é a trombeta de Deus, pois é o que diz o versículo em 1 Tessalonicenses 4,16. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O grande brado pode ser identificado como a voz do mesmo Senhor, pois João 5,25 diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E foi assim em João 11, 43 e 44, quando o Senhor clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu. Na sequência vem a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, como se Jesus comandasse toda a ação, dando um brado, o arcanjo passando esse brado adiante e a trombeta de Deus tocando. Um outro autor, chamado L. M. Grant, escreve o seguinte: primeiro, o próprio Senhor, quem descerá do céu com um grito, ou com um brado. É uma vinda pessoal e real de nosso Senhor em forma corpórea, assim como o próprio Jesus se aproximou e caminhou junto com os dois a caminho de Emaús após a sua ressurreição corporal, em Lucas 24, 15. Ou apenas como o próprio Jesus apareceu corporalmente no cenáculo na mesma noite, Lucas 24, 36. Não será uma visão ou aparição, mas uma vinda corpórea do próprio bendito Senhor, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5, 28 a 29. É claro que na primeira ressurreição, somente os crentes ouvirão essa voz e sairão. Mais tarde, o ímpio também ouvirá e chegará ao julgamento do grande trono branco. A primeira ressurreição é uma ressurreição dentre os mortos, ou de entre os mortos, assim como Lázaro foi ressuscitado pela poderosa voz do Filho de Deus. Com voz de arcanjo, com voz do arcanjo, como fala aí, é adicionado aqui. Apenas Miguel é referido nas Escrituras como sendo o arcanjo, Judas 1,9. Se existem outros, não podemos dizer. Considerando que Miguel é chamado de príncipe de Israel em Daniel 10, 21, e também que a dispensação da lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que era Moisés, em Gálatas 3,19, foi sugerido que a voz do arcanjo pode ter alguma conexão com a ressurreição
dos santos do Antigo Testamento na vinda do Senhor. Se é assim ou não, seria insensato julgar sem fundamentos mais sólidos, mas pelo menos a ocasião é vista como uma grande alegria angélica dos anjos. A trombeta de Deus, citada, também é ouvida, e este é um testemunho divino declarado. Será a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, no que diz respeito à Assembleia na terra. As 7 trombetas do Apocalipse são de uma ordem diferente, pois são trombetas de juízo, dando um testemunho claro a um mundo em rebelião contra Deus. Esta trombeta de Deus, no entanto, deve ser ouvida pelos santos, que por isso devem ser reunidos para o Senhor. Parece claro que, como outros apontaram, isso se conecta com Números 10, versículo 4, onde o sopro de uma trombeta era o sinal para reunir os príncipes de Israel a Moisés. Os santos assim reunidos, é claro, devem reinar com Cristo, e por essa razão são representados como príncipes. A reunião de toda a congregação a Moisés à porta do tabernáculo, por outro lado, pelo sopro de ambas as trombetas, poderia aparentemente se referir ao reagrupamento de Israel para a bênção milenar. Isso está lá em Números 10, 3. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, eles ressuscitarão antes que os vivos sejam arrebatados, a fim de que todos possam ser levados juntos. 1 Coríntios 15, 52 fornece o fato de que nós seremos transformados. Pois se os mortos são ressuscitados incorruptíveis, então a nossa condição deve naturalmente se conformar com a deles em incorruptibilidade e imortalidade. Sem dúvida, isso se refere diretamente à nossa condição corporal. Enquanto em 1 João 3,2 acrescenta que seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isto é naturalmente muito mais do que corporal, e sim no sentido moral e espiritual, conforme a imagem de Cristo. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Em perfeito uníssono, assim todos os santos irão encontrá-lo. Maravilhosa alegria mesmo. Nas mesmas nuvens que uma vez obscureceram o céu da terra, encontraremos a Ele, e na atmosfera acima do nível da terra. Deixe o mundo discutir sobre a impossibilidade física dessa grande perspectiva. Experimentaríamos isso enquanto eles cansam as suas mentes e línguas com especulações ociosas e perguntas incrédulas. Assim estaremos sempre com o Senhor. Isto é claro o suficiente para que a nossa porção seja eternamente celestial, na casa do Pai, com o Senhor, onde Ele está, para não deixar a sua presença novamente para voltar a viver na terra, como alguns imaginaram. Certamente haverá um povo terrestre, mas aqueles que foram levados por nosso Senhor para o céu, a casa do Pai, terão o céu como sua morada permanente. Portanto, confortem-se mutuamente com estas palavras. Abençoado tema de puro conforto e encorajamento. Até aí, então, L.M. Grant, esse autor. Os meus pensamentos agora são levados para a expressão voz como de trombeta, que João escutou em Apocalipse 4, versículo 1, enquanto recebia a revelação do Senhor, que veio em 3 partes. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Que a revelação veio em 3 partes, fica muito claro pelo início do livro de Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. As coisas que tem visto eram aquelas que João vivenciava naquele momento com a aparição de Jesus como Filho do Homem, todo paramentado como juiz. As coisas que são dizem respeito ao período em que João estava na terra, período este caracterizado pelo testemunho cristão que permanece na terra até a sua última e arruinada imagem, que é a da igreja de Laodiceia. As coisas que depois destas hão de acontecer seriam ainda futuras ao período da permanência da igreja na terra, e para assisti-las, o Senhor arrebata João para uma posição de camarote para assistir do alto os eventos que ocorrerão na terra. Esta será também a perspectiva que a igreja terá depois do soar da última trombeta ou da trombeta de Deus, vendo do céu os juízos que cairão sobre o mundo, sobre a terra.
As próximas trombetas soadas no livro de Apocalipse são todas numeradas de 1 a 7 e são soadas não por Deus, mas por anjos. Com isso, fica muito claro que se alguém ouvir uma trombeta tocar e perguntar quem é, e a resposta for Deus, então é a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que pelo evento descrito mostra ser a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 16, a trombeta de Deus. Esta nada tem a ver com a sétima trombeta. A trombeta de Deus trará bênção para os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. Já a sétima trombeta do anjo trará o anúncio do estabelecimento do reino terrenal de nosso Senhor Jesus Cristo, e nada fala ali de santos sendo arrebatados da terra. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículo 15. O reino milenial será estabelecido com a morte dos bodes e as boas-vindas às ovelhas, que deram abrigo aos pequeninos irmãos do Senhor. Isso está no Evangelho. Serão essas duas classes que habitarão a terra por 1000 anos. As ovelhas e os pequeninos irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Se você prestar bem atenção no que diz a palavra de Deus, verá que essa será uma classe de pessoas escolhidas desde a fundação do mundo, para um reino preparado também desde a fundação do mundo. No entanto, a igreja foi assegurada de ter sido escolhida antes da fundação do mundo. Só isso deveria ser suficiente para uma alma sincera saber e perceber que não passará pela grande tribulação. Um povo é o povo terreno de Deus, e sua esperança, bênçãos e expectativas estão na terra. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 17, versículo 8. O outro é o povo celestial, cuja esperança, bênçãos e expectativas estão nos lugares celestiais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, de 3 a 4. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo 10. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.